Saudações, eu sou Jerônimo Lira. Eu sou Fábio Quintanilha. Bem-vindo ao nosso Podtecno. Nesse episódio nós falaremos sobre ERP em nuvem e fatos e fakes com o Júlio César Castro, né? Ele é Head de Sistemas Financeiros da Globo, não é isso? Isso. Então, assim, vamos começar da seguinte forma. Quem é você? Do que você gosta de fazer? Essa área de TI? Tá ótimo. Primeiramente, RP, né? Exatamente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer, acho que vai ser bem legal. Fábio, de tanta caminhada, tantos anos aí, né? Mais de 40 anos aí. Parar de falar, senão se denuncia a idade aí, não vai ser muito bom. Mas então, eu trabalho na Globo já há bastante tempo, né? E lá eu cuido de todos os sistemas financeiros, fiscais, todas as aplicações financeiras, fiscais e supply chain. E venho aí ao longo de já bastante tempo, uns 20 anos, trabalhando com RPs. Então, implementei uns 4 RPs, além de gostar muito da área, de estar envolvido com isso, de buscar sempre novidades, o que tem. Então, o que tem de novo, eu já tenho uma trajetória longa relacionada a toda a cadeia financeira, né? Como automatizar toda essa cadeia financeira. Sistemas como RPs, que automatizam tudo. Tenho olhado muito essa questão das fintechs que estão surgindo agora, com novas aplicações financeiras. E aí é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer. Aí nessa trajetória aí você está, pelo menos aí há mais de 40 anos, né? Uns 30 anos aí no mercado. Mas uns 30 anos aí no mercado, né, de TI, né? Desde que a gente começou lá atrás, lá naquela brincadeira. Já passei por algumas empresas e estou aí já há bastante tempo na Globo, atuando nessa frente aí. Uhum. Bom, dentro disso aí da trajetória, né? Você falou que hoje você está como head dos sistemas financeiros, mas não só financeiros, né? Você tem... toda a parte financeira, fiscal e supply chain, todas as aplicações que tocam esses assuntos, né? Aí a gente tem lá uma equipe que cuida de toda essa área. É um tema bastante, assim, no Brasil o tema fiscal é um tema bastante divertido, né? Porque é bem complexo. E aí, assim, a gente vem buscando sempre novas maneiras de estar alavancando esses negócios. Então, assim, através da tecnologia. E como a gente sabe, a tecnologia como evolui bastante, então, assim, sempre você tem novas maneiras de fazer coisas que você poderia dizer, não, mas são commodities. Mas não, sempre tem como você evoluir, sempre como trazer novos indicadores, melhorar a performance, melhorar a produtividade das equipes. Então eu venho aí explorando bastante essa área aí nos últimos anos. A fiscal sempre me lembra de DIF. Eu me lembro de... nem fala, meu irmão. Se vocês soubessem... O problema que tem hoje na TI, eu acho que de sistemas RPs é fiscal. Não existe o fiscal do Brasil, cara. É incrível. Realmente desafiador. Assim, às vezes você conversa com pessoas de outros países, né? E assim, a cara que eles fazem de espanto quando você tenta explicar, às vezes, uma simples operação, falou de DIF, mas assim, são centenas de impostos, obrigações, fracionado por cada município, está muito complexo. É realmente um desafio. A gente pegou o sistema da OC, né? Nós trabalhamos com sistemas em uma empresa, né, uma empresa grande, seguradora, em que a gente fazia o processo de DIF. Então, a gente fazia todas as obrigações legais da DIF todo ano de várias empresas do grupo, né? E quando a gente saiu da Catu, a gente pegou a OC, né? Isso, aí depois a gente, na verdade, a empresa... Nós montamos uma empresa aí na parte fiscal, né? Corajoso. A gente se associou a uma empresa lá de Campinas, que era muito boa, inclusive, e lá a gente ia se especializar nessa área porque é realmente um problema e uma necessidade das empresas, né? Assim, a área fiscal é um desafio. Eu costumo dizer que você tem a disciplina do ERP, a disciplina do ERP que cuida toda a parte lá, desde da requisição ao pagamento, né, do crédito ao recebimento, você cuida toda aquela área de operações da empresa. Mas a área fiscal é um ERP separado, é uma coisa separada, é um mundo separado, precisa de uma equipe considerável, dependendo do tamanho da empresa, né, para poder gerir do tamanho da operação que você está envolvido, para poder gerir as complexidades que tem nessa área. Pois aí falando em desafios, quais são os desafios do mercado do RP? Quais são as ferramentas, maturidade das ferramentas? Então, como é que está isso hoje? Isso é uma longa... Assim, é interessante para a gente poder entender hoje o estado do mercado, a gente falar um pouquinho, né, de
como é que esse mundo veio evoluindo de ERPs, que começa ali na década de 90, quando começam a chegar os primeiros ERPs, né, de mercado mesmo, de prateleira, a SAP, aí você tinha algumas DataSul, alguns nacionais, e sempre o ERP foi visto como aquela coisa, aquele paredão, aquela coisa monolítica, aquele transatlântico super difícil de você implantar, de você manter aquilo. Era uma coisa, sempre teve essa fama do ERP. Por quê? Porque é uma operação, é uma aplicação que ele cuida de uma operação que é um pouco mais cartesiana mesmo, né? Ali toda a parte de compras, toda a parte de financeira, contábil. E como é que isso tradicionalmente era? Você tinha as ferramentas e você implantava aquilo ali na sua empresa. E o processo de implantação era sempre um projeto doído, que mudava, né, o coração da empresa. Muitas vezes as ferramentas, elas tinham dificuldade para se adaptar. E aí começaram a surgir algumas lendas, né, talvez alguns fakes, como a gente começa a falar. O que acontecia? Você vinha com uma empresa que as empresas até aquele momento vinham com desenvolvimentos internos. Então você tem que controlar, automatizar a tua área de compras, tua área financeira, tua área contábil, você desenvolvia, você tinha uma equipe que desenvolvia. Qual o problema aí? Sistemas estanques, né? Sistemas estanques. O problema é integração, muitas vezes isso é feito por equipes diferentes, e evolução, porque o negócio evolui. E a gente não pode dizer... O mundo dos negócios, independente das aplicações, ele evoluiu enormemente. Evolui né? O tempo todo. O tempo todo. O negócio evolui. Dentro da evolução do mercado, da indústria em que você está inserido normalmente, você ainda tem a evolução da sua própria empresa, que pode estar crescendo, expandindo para novos negócios, e aí você tem que se adaptar. Esses sistemas estanques eram extremamente difíceis de evoluir. Aí veio o advento dos ERPs. Então você tinha ferramentas muito parrudas, desenvolvidas, né, por empresas grandes, e você implantava. Só que como elas eram desenvolvidas para uma média de mercado, não pegava as suas variações, você tinha que o quê? Customizar. Quando você customizava, dificultava a implantação. E assim a gente foi evoluindo, até que a gente, e vários projetos, teve notícia de vários projetos de ERP que deram errado, projetos muito difíceis, muita grana, às vezes jogou fora. Mas o mercado ele foi e a ferramenta... Normalmente o problema era na configuração. Era o problema. A configuração é que gerava a insatisfação. Tinha configuração. Configuração, né? Às vezes um assessment errado da complexidade para implantar aquilo, muitas vezes uma resistência muito grande à mudança dos usuários. Então, você tinha comunicação. Os projetos de RPs são projetos complexos porque eles atravessam naturalmente a empresa inteira. Então, você vai desde a ponta da pessoa que tem uma necessidade de fazer uma requisição até lá no cara que está analisando o resultado, né, da área que está analisando o resultado da empresa, o resultado financeiro da empresa. Ele cobre tudo. Entendi. É complexo. E às vezes, os projetos com a maturidade, com as empresas, né, com as ferramentas não tão maduras naquele momento, então, gerou-se muita dificuldade. Mas o mercado sobreviveu, as empresas, os produtos foram evoluindo. A gente tem um advento, por exemplo, de uma SAP que tem um produto fantástico, grandes empresas, a maioria das grandes empresas utiliza, e o mercado vem evoluindo. Até que a gente começa a chegar aqui no final da década passada, né, de 2010 até 2020, você começa a ter um advento muito grande de novas tecnologias, cloud. E o ERP não poderia mais ser aquele produto que ele era antigamente, né? Aquela coisa monolítica. Não, ele tinha que evoluir. Então, hoje eu diria que assim, a maturidade funcional das aplicações está muito maior do que era antigamente, cresceu bastante, e está trazendo esse novo paradigma, essa nova forma de você utilizar um ERP, que é a nuvem. É o que a gente vai falar aqui um pouquinho. Né? Então, deixa eu entender, na verdade, então, para quem é leigo, né? O ERP são sistemas aí integrados de financeiros de gestão. E houve esse ERP faz a integração de todos esses sistemas. No primeiro momento era instalado dentro de um servidor lá atrás e disponibilizado dentro da empresa. E agora vai evoluindo e aí vem a próxima pergunta, né? A evolução desse ERP, que é a computação em nuvem, e basicamente o SaaS, e primeiramente ele indo para a nuvem.
e depois o SaaS. Como é que, então, esse processo se deu? Como é que o RP na nuvem funciona? Já há muito tempo se fala no mundo de TI, né, sobre o software as a service. O software, ele vai ser uma commodity, né, e você vai comprar como um serviço e vai pagar por ele. Ok, a gente tem muitos exemplos disso hoje, né? Apenas nos próprios aplicativos que a gente tem nos nossos celulares, muitos são as a service, você paga ali uma mensalidade para usar, e ok. Mas quando se fala de ERP, por ser uma aplicação, primeiro, tão grande e tão crucial para dentro da empresa, né, a empresa ela depende muito do seu ERP. Isso sempre foi um dilema. Poxa, eu vou levar, eu vou abrir mão, eu vou usar isso como um serviço, isso é uma commodity? Não é. Essa discussão ela sempre teve, mas era ainda muito no campo das ideias lá atrás. Ao longo da última década, com o advento da computação em nuvem, aí a coisa mudou. Porque, realmente, as empresas começaram a abrir mão dos seus departamentos de TI, dos seus data centers, não departamento de TI, mas dos seus data centers, de ter a lata dentro de casa, e cada vez mais os processos de nuvem, de levar software para a nuvem, começou. Alguns ERPs foram para a nuvem nesse momento, mas não é disso que a gente está falando. Ali era basicamente como a gente falava, um colocation. Você pegava, em vez de você ter os teus servidores, instalar a aplicação nos teus servidores, não, você pegava isso daqui e instalava no servidor do seu provedor de nuvem preferido, que você tinha lá. Ok, mas a licença do ERP ainda era sua, você customizava do jeito que você queria e tal. O que está acontecendo agora e o que aconteceu ao longo disso foi que isso evoluiu realmente os ERPs hoje, as ofertas de ERP hoje são todas SaaS. É você utilizar o ERP como um serviço. É você ter lá um ERP que você nem sabe direito onde é que está, em que servidor está numa cloud, muitas vezes do próprio fabricante, e você utiliza ele como um SaaS. Você não é dono mais daquela licença. Então, em conceito, basicamente é isso. Só que isso muda tudo. Muda um monte de coisa da forma como você opera, como implanta. Tem muitas discussões em cima disso. Mas na nuvem você tem plataformas as a service, infraestruturas as a service e softwares as a service. Sim. No caso do ERP, é o software as a service, mas depende também, porque tem determinados softwares, determinadas aplicações que dependem de uma infraestrutura melhor ou pior, ou sei lá. Não, pior não, né? Mas melhor ou, sei lá. Mas é mais robusta, né? Mais robusta, um pouquinho menos robusta, etc. e tal. Aí entra a questão da escalabilidade também nesse caso, né? Sim, exato. Entra muito essa questão da escalabilidade. O que os provedores de ERP estão fazendo para vender as ACEPs, os grandes provedores, eles têm suas próprias nuvens. Né? Então, e ela já vem... o sizing já é feito de acordo com a demanda funcional que você tem. Eu vou ter um ERP aqui em que eu vou precisar atender um volume X, emitir um volume X de notas fiscais, eu tenho um volume X de compras. E aí eles dão essa escalabilidade para você nas suas próprias estruturas de nuvem. Os grandes players do mercado, SAP... Então, os grandes players já têm a sua estrutura própria de nuvem e ele faz o sizing, ou seja, dimensiona para a empresa... De acordo lá no teu levantamento funcional, isso já vem feito, já vem sendo feito. Quando você leva, né, quando você tem lá uma infraestrutura as a service, uma plataforma as a service, ou você tem lá um local onde você já pode levar o ERP, aí não, aí você tem que ir junto com a empresa, você não está usando o ERP as a service, você está colocando ele dentro de uma infraestrutura que você tem as a service. Aí você vai dimensionar e aí vai comissionar dentro dessa infraestrutura o tanto de servidores ou o tanto de infraestrutura que você precisa, né? Então, isso assim, ainda é muito utilizado hoje, mas a gente está exatamente passando desta fase para a fase onde você vai utilizar o software efetivamente como um serviço. Então, você não vai ter mais, não é dono mais daquele produto. Entendi. Né? E aí você não está mais dono daquele produto. E aí dentro desse processo aí você tem também a questão evolutiva desse software, né? Que uma vez ele dentro da nuvem, uma vez ele as a service, o processo de manutenção, o processo evolutivo, como é que fica esse processo? Então aí que é a parte legal. Aí a gente entra exatamente na parte dos grandes desafios. Onde é que esse jogo muda? Até a gente estava conversando outro dia. Como é que era antigamente o processo padrão de implantação de um ERP? Muito simples.
Vocês chamavam, eu quero implantar um ERP aqui na minha empresa. O que eu vou fazer? Eu vou lá nos meus usuários principais, notadamente a área de compras, finanças, contabilidade, faturamento. Vou lá com uma folha em branco, sentamos lá, quais são os seus requisitos? O que você quer? Eu quero isso, isso. Então, você já tinha, às vezes, algumas consultorias que já traziam listas de requisitos já pré-prontas, aí você colocava os seus, você discutia, e ali você ia fazendo. Você pegava esse papel, uma vez preenchido, tinha ali todo um processo para fazer isso, você voltava nos teus players, né? E, vem cá, tá aqui o que eu quero. Como é que você se adequa a isso? Aí o player pegava aquilo, tá bom, isso aqui eu atendo, isso eu não atendo, isso aqui eu atendo customizando, isso aqui... Então, você tinha E aí você depois analisava isso. Então, a empresa te respondia e dizia lá, olha, eu atendo 60% dos teus requisitos de forma padrão, nativa na minha ferramenta, mas os outros, eu atendo mais 30% ou 35% aqui customizando, e os outros eu não atendo, ou tem uma outra forma de fazer, eu indico um parceiro. Então, você tinha... Essa era a composição. Com base nisso, você fazia a sua escolha baseada no preço, nessa composição, e partia para o projeto de implantação. Implantava esse ERP. Então, a gente tinha ERPs que tinham aí na casa, às vezes, de 50%, 60% de customização. De customização, para adaptar ele. A gente passou por isso. Então, você tinha um produto implantado, né, que tinha lá, sei lá, 50% ele era o produto de prateleira e 50% ele era customizado. Isso gerava um custo grande, né? Você tinha que ter uma equipe depois para manter isso. Isso era um custo durante o projeto. E as empresas ganhavam dinheiro nisso, né? Era fonte de receita. Os principais fornecedores de ERP. Você tinha que depois manter essas customizações, né? Porque também aí você passa a ser, digamos assim, sócio da empresa fornecedora, porque você também colocou, porque a customização era sua, você que tinha que manter. Então, você customizava, automaticamente gerava um problema que o código é praticamente seu ali. Um conjunto de códigos que era seu. Então, você tinha que contratar gente com conhecimento, tinha que ter ali uma equipe. E é óbvio que isso limitava a evolução da ferramenta. Então, por exemplo, novos upgrades, as ferramentas faziam novos upgrades. Então, você tinha o direito de receber aquilo e implantar no seu ambiente todo em casa, on-premise, né, estava nos seus servidores. Aí você tinha o direito de implantar ou não. O que acontecia? O projeto de implantação era absurdo, era às vezes maior do que... O projeto de atualização às vezes era maior do que o projeto de implantação do ERP. Porque também essas customizações, elas não paravam ali. Porque você fez o projeto, implantou lá 50% de customização. O negócio está evoluindo. Você vai andando, dali a 2, 3 anos, você está com 60% de customização. Você está customizando. Então, o que aconteceu muito no mercado, e várias empresas passaram por problemas assim? Você chegava num momento, num ponto, você tinha ali seus 5, 6, 10 anos de implantação do ERP, e você não evoluía o produto. Quando você pegava a versão de prateleira que estava naquele momento, você estava 3, 4 versões atrás. Porque o projeto de você pegar aquilo e implantar de novo, sabendo de toda a dor que a gente já mencionou aqui, toda a dificuldade, as empresas aí, o CIO, o CEO, o CFO, eles pensavam muito, vamos atuar, vamos bancar um projeto de implantação. Eu passei por uma situação dessa num lugar que aconteceu uma coisa... É difícil. É difícil. Eu passei uma situação bizarra, que era... A empresa implantou o ERP, aí o ERP teve tanta customização que ele congelou dentro do cliente, e o ERP que estava dentro do fornecedor continuou. Chegou ao ponto de a equipe nativa não conseguiu evoluir ele, ficou nas customizações e tal, mas não conseguiu evoluir ele com os recursos que a empresa que cuidava do ERP tinha. E teve um momento de choque aqui. Eu tinha uma versão nova aqui, muito mais evoluída, e uma outra versão aqui congelada, e a empresa falou, não, agora eu quero adquirir esses recursos para o meu aqui, vocês vão ter que fazer um outro merge. Pois é, então, imagina 10 clientes, cada um tem uma versão diferente. Não, caos, loucura. Loucura total. Era ruim para o fornecedor, é ruim para a empresa porque ela deixa de usufruir das novas atualizações, e você tocou num ponto importante. Acho que muito poucas empresas têm capacidade interna de criar uma equipe que consiga manter aquele ERP e aquelas customizações feitas
atualizadas assim, não, surgem novos negócios, eu atualizo aqui e a gente está evoluindo. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E aí, qual é a evolução disso? Então, como é que resolveu essa Dada essa dificuldade, o Software as a Service ele veio como uma possibilidade de você resolver esse dilema. Né? Como assim? Mas como, Júlio? As empresas viram o seguinte, se eu crio um RP e esse RP eu coloco na nuvem e vendo para você, para utilizar esse RP na nuvem, você não compra mais licença, você não tem mais esse RP instalado nos seus servidores, você está usando um servidor que está sendo compartilhado por outros clientes, né? Virtualizado e tal, você tem o seu ambiente separado, obviamente, mas virtualizado. Eu consigo evoluir esse meu código-fonte aqui, eu vou evoluir lá na nuvem. E você não tem mais a opção de não evoluir, você vai evoluir. Né? Então, o que acontece? Olha, aí você começa a fazer conta. Poxa, mas então eu não preciso mais ter os meus custos de servidor, que a cada 3, 4, 5 anos que seja, eu tenho que atualizar hardware. Né? Eu não preciso ter mais isso? Não, eu não tenho mais isso, eu não preciso ter uma equipe que cuide disso. Eu tenho isso lá na nuvem. Eu não tenho mais o problema de não evoluir, eu vou estar sempre utilizando a última versão com todas as melhorias disponíveis até o momento? Sim, você vai. Com caixa B ainda, você pode testar, ele pode liberar um recurso, o cara testar e dizer assim, isso aqui para mim não serve mais, vai servir para outro. Exatamente. E você está evoluindo todo mundo igual. E aí esse foi o conceito. Então, ótimo. Então, eu vou economizar com toda a minha parte de infraestrutura, com equipe, ao mesmo tempo que eu vou ter um produto sempre atualizado. O conceito é lindo e está certo. O conceito está correto. Uhum. Só que, óbvio, como não existe... parte boa aí. Não existe almoço grátis. Este conceito, a implantação deste conceito, traz para uma mudança de paradigma, uma mudança da forma de você pensar com o ERP muito grande. Então, a gente começa assim, elencando alguns problemas. Primeiro, na implantação. Os grandes fornecedores, os grandes players de ERP hoje em dia, lá na Globo, a gente acabou de sair de um projeto de implantação do Oracle Cloud. Vou pegar o Oracle, mas a SAP é a mesma coisa, o Workday é a mesma coisa, a TOTS é a mesma coisa, uns com um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a Oracle ele tem lá uma métrica que eles dizem que eles liberam mais de 1000 atualizações por ano. Depois de você parar para pensar, 1000 atualizações, 1000 features novos, ajustes e tal, melhorias, evoluções por ano, é muita coisa. É muita coisa. Eles liberam isso de 3 em 3 meses. Então, a cada 3 meses, tem uma nova versão. E, como falei, como está lá na nuvem, você não tem a opção, não vou migrar. A minha versão, não, você vai migrar. Obrigatoriamente você vai migrar. E, óbvio, se você vai mudar o teu ambiente, você tem que garantir que todo o teu ecossistema esteja ok. Uhum. Né? Então, se você tiver muita customização pendurada ali, você não vai conseguir andar. Então muda, lembrando que... A ótica da coisa. O pace de atualização é o seguinte, você recebe numa semana, você recebe o aviso, 3, 4 meses antes você recebe o aviso, olha, primeiro você já sabe as datas. Então, na atualização que vai vir em junho, vai vir essas novas funcionalidades aqui, está alterando isso, está acertando isso. Maravilha. Aí você... E aí, num determinado dia já agendado, isso é aplicado no ambiente de pré-produção, no ambiente de homologação. Teste. Você tem ali um período, geralmente umas 2, 3 semanas, para testar o teu ambiente. Óbvio que a empresa fornecedora já fez lá um pré-teste, milhões de testes, mas você tem que testar no teu ambiente. Então, você testa e ali no período, 2 semanas depois, aquilo está em produção e está em produção. Então, você está com a tua versão atualizada. Imagina você ter esse período que não é longo, você ainda tem que testar, 50% de customizações. Não dá. E testar e corrigir, porque se ela quebrar por algum motivo, e às vezes podem ser motivos simples, mudou o campo de uma tabela e a tua customização que geralmente te permite fazer um pagamento
Não permite mais. Não permite mais. E aí? Cara, essas mudanças são aquele negócio que a gente tinha na DIF, de um ano para o outro, o campinho só mudou de posição. Aí a gente tinha que rever aquele troço todo. E aí tem uma questão seguinte, aí, Júlio, que você falasse um pouco sobre isso, o cliente começa a se adaptar ao software e não o software ao cliente, entendeu? Exatamente. Aí você muda. Para evitar isso, você volta lá no projeto e muda. Aquele papel que eu falei aqui, que a gente ia lá no cliente e dizia, o que você quer? Acabou. Não existe mais isso. Agora, o que você faz? Olha, a ferramenta, ela traz isso. E aí, você se adapta a isso que está aqui. Então, quando você vai fazer um RP, um projeto de seleção de um RP hoje em dia, você pega lá os players e você diz o seguinte, o que você traz? Está aqui. É assim que funciona. Tá. Aí você chama o seu cliente, qual que você se adapta melhor? Se adapta melhor. E óbvio que buscar poucas customizações sempre foi o objetivo, mas agora não é mais isso. Agora é buscar zero customização. Zero. Adaptar a empresa ao software. Isso é quase que metade de uma resposta da pergunta que eu ia fazer, que é o seguinte, antigamente, para você fazer a implantação do sistema, você tinha que ter... Primeiro, você tinha que ir por cima, ou seja, pelo head da empresa, né, para ele comprar a ideia, porque senão o usuário lá diz, não quero fazer esse sistema, não quero isso, não vai tirar meu emprego, sei lá, uma coisa desse tipo. Tinha muito dessas coisas. Né? E aí... Quer dizer, só que o RP, dessa forma que você está dizendo, você vai implantar o RP, o usuário não tem que nem, ele vai ter que aceitar aquilo. Aquilo. Não tem jeito. Então, que era uma coisa que a gente já vinha falando. Era uma dificuldade antiga, que a gente sempre teve. Como é que você... Tanto que sempre que você ia implantar um sistema, você tinha que pegar o diretor, o presidente. Exatamente. Não, tem que fazer, meu amigo. A gente tinha uma estratégia que a gente pegava sempre um vice-presidente ou um diretor para ser o sponsor, tinha que ser forte para você fazer a coisa, para você poder aplicar meio que essa política, né? Exatamente. E isso continua, né? Eu tenho que buscar... Isso ainda tem isso, eu tenho que buscar o cara lá em cima, porque assim, para você chegar para o usuário ali da contabilidade, que estava sempre acostumado a fazer um processo de uma determinada maneira, e dizer, mudou, você não vai mais fazer isso assim, não. Agora você vai... antes eu fazia a conferência, não, você vai ter que fazer a conferência antes. Eu fazia depois, não, vai ter antes. Então, é isso. Você tem que chegar e... Isso tem que vir comprado, top-down, né? Os diretores, a alta direção da empresa tem que... Ok, vamos nessa linha. Porque a configuração você vai depender exatamente do usuário para te passar as informações para fazer aquela configuração. Exatamente. E é importante isso, porque você tem que ter E aí você fazer esse convencimento de cima para baixo, né? Que é o grande segredo aí do RP, do projeto vingar, porque se for de baixo para cima, a probabilidade de dar problema... Exato. Nesse no caso do RP em nuvem, o problema é a resistência. Porque aí o usuário vai dizer que se não for desse jeito... não funciona. É isso. Não funciona. Não funciona mesmo. Não, assim, aí tem que estar lá em cima. Tem que estar comprado lá em cima de que o método que a gente brinca é o método de adoção. Eu vou adotar. A palavra é adoção. O que o RP traz. Por quê? Porque eu estou assumindo que... E qual é a premissa por trás desse conceito? Mas, poxa, por que adotar? Será que era melhor... A premissa por trás disso é que este cara que está trazendo, este player que eu escolhi, ele tem uma capacidade muito maior de estar atualizado com as novas tendências de mercado, né? Com as novas tecnologias que estão surgindo. Por exemplo, todos esses RPs em nuvem, eles já trazem dentro dele tecnologias como machine learning, inteligência artificial. Então, eles já dão, às vezes, insights para análises financeiras. Olha quanto de produtividade a empresa pode ter. Exatamente. Né? Mas isso tem o preço. O preço é você fazer do jeito dele, não é fazer do seu jeito. Se lá vem uma tela que tem um botão em verde, ele é verde, ele não vai ser rosa. Se eu quiser botar aquele botão rosa, é uma customização. Estou aqui exagerando, obviamente, é uma brincadeira. Se você quiser mudar aquilo ali, isso vai dificultar a tua evolução disso daí. Vai ser muito mais difícil, muito mais dolorido esse processo de atualização. E que vai ser constante. Assim, neste mundo ele é constante, é 4 vezes por ano para o resto da vida. Entendi. Então, esse é um ponto muito importante
que já muda lá na base. O que a gente costuma adotar muito, que a gente às vezes brinca, eu estou vendo aqui o funil, lembrou do nome que a gente tinha lá, que era o funil da adoção. O funil, porque o que acontece? O conceito é bonito, mas quando você vai para o dia a dia, quando você senta na mesa, lá, os consultores, doutor, como é que você faz aqui? Tenho isso, não, mudou, não dá. Óbvio que as necessidades do usuário surgiam. Não dá para ser assim. Como é que você resolve, Como é que resolve isso, né? Surgia, estava ali, o cara colocava, não, cara, eu tenho que ter aqui um relatório XYZ, eu tenho que fazer dessa forma. E surgia na captação lá, quando você estava, né, no trabalho de campo, lá fazendo o projeto, para poder fazer as configurações. Então, como é que isso é tratado? Você traz isso, você cria, a gente criou um caminho, a gente chamou do funil, né, que você ia passando por diversas etapas, até chegar no nível mais alto para decidir se aquela customização que está sendo pedida, se ela vai mesmo. Entendi a ideia. Né? Porque além do custo, tem um custo, obviamente, mas o custo não era só o problema. O problema é que cada customização é um peso a mais que você bota para carregar aquele RP. Então, na verdade, tinha quase que um comitê que decidia, olha, vê se o que ele está alegando, o que ele está pedindo tem sentido. E aí, o que a gente... Se faz sentido incorporar exatamente. E para dar suporte para o executivo definir, você levantava exatamente qual é o ganho do negócio. Qual é o ganho, né? Você está pedindo para eu criar esse relatório. Por quê? O que você ganha? Quais são as alternativas possíveis a esse relatório? A essa coisa que você está pedindo. Então, você traz todas essas informações de uma maneira organizada, isso no projeto, e levava para o executivo decidir. Passava por diversas etapas. Se em todas essas etapas, quem estava requerendo aquela mudança, efetivamente convencesse a pessoa de que era necessário, ali até... tinha quase um julgamento, né, em várias instâncias. Quase um julgamento com várias instâncias. Né? Então, você me convence? Por que você quer? Então, com isso, você já retira muitos pedidos. Porque muito desses pedidos, não é que a pessoa que está lá na ponta, que o usuário esteja errado, não. Ele está acostumado a fazer daquela forma, e às vezes é difícil para ele enxergar outra forma. A versão mudança, a pessoa que está muito ali na operação, é difícil. Então, você traz, e aí quando você cria isso, você acaba forçando a pessoa a sair um pouco daí, olha de cima, realmente não tem outra alternativa, e se vê um relatório assim, e se usar um robô aqui que faça, que ajude, uma integração, fazer de uma outra forma, e aí você tira, a pessoa pensa. Então, isso você elimina muito. A gente conseguiu implantar o projeto com, eu diria que acho que teve uma ou duas customizações que passaram. Interessante. Agora, deve ter uma resistência das empresas enorme para saber que vão ficar os dados delas disponíveis na nuvem, né? Como é que... Esse é um paradigma. Como é que se convence? Esse é um trabalho de muito convencimento mesmo, porque realmente, quando você fala para o executivo lá, para o CFO, a gente não vai... todos os meus dados financeiros, não vai estar nada aqui, vai estar na nuvem, vai estar em algum servidor, em algum outro lugar. É difícil, às vezes, para as pessoas aceitarem, né? Mas aí a gente começa... Quando você começa a conversar, visita outros clientes, porque essa é uma tendência de mercado e que não tem volta. E quando você conversa, você fala assim, poxa, mas e o nosso dinheiro que está no banco, ele está onde? Né? Para a gente, ele está numa nuvem. Né? Os nossos dados, os nossos... Assim, é um processo de convencimento. E outra coisa... Muito poucas empresas no Brasil também conseguem ter níveis, empresas grandes, obviamente, conseguem ter níveis de segurança de informação tão boas como esses players. A gente está falando de SAP, a gente está falando de Oracle, com empresas mundiais, e que têm um conjunto de boas práticas, de políticas, de certificações, de tudo quanto é forma, de forma a te garantir que o teu dado ali está seguro. Ele não vai sofrer um ataque, ele não vai estar exposto, né? Então, tem bastante... Aí esse é um trabalho de formiguinha, de convencimento, de vamos visitar uma empresa, vamos conversar com quem já tem. Ainda tem uma outra coisa, né? Porque quando você configura um servidor na nuvem, você pode estar configurando ele aqui no Brasil, lá na China, lá nos Estados Unidos. Exatamente. Quer dizer, aí o cara vai dizer, mas vem cá, meus dados vão ficar lá nos Estados Unidos? Isso foi uma coisa que a gente estava até... Exatamente, porque essa é uma possibilidade que muitas dessas empresas estão dando. Até pela relevância do Brasil, né? Não, tá bom, eu crio para você ela já tem data centers, né? Está aqui no Brasil. Outras
outras empresas, né, que contratam ERP em nuvem já não ligam tanto para isso, ok, pode estar nos Estados Unidos ou não. Aí depende muito, né, da sensibilidade de cada gestor, de cada um. Mas já existe a possibilidade de você, pelo menos, isso regionalizar. Não, e fora o multicloud, né? Exatamente. Ainda tem essa. Não, ainda tem essa também. Ainda tem o multicloud. Ainda tem o multicloud. Tem outros que você pode estar espalhado, pode estar... Né? Mas, assim, são níveis que você vai sempre na parte da negociação na hora que você está comprando ou na hora que você está adquirindo esse serviço. E os cuidados que tem que ter em cima de uma contratação desse nível, como, por exemplo, algum plano de desastre recovery, ou se tiver um desastre, como é que funciona? Como é que é esse processo... Esses são os pontos que, assim, como ainda é um processo no Brasil relativamente novo, então você tem aí players como a Oracle que está ganhando espaço, a SAP, lá fora você tem a Workday, que é uma empresa muito grande também, e que vem ganhando em alguns clientes grandes, e é toda em nuvem. Né? Então, todo mundo está indo para a nuvem. Então, hoje, se você chegar num player desse e dizer, não, eu quero comprar um ERP para instalar internamente nos meus servidores, vai ser mais difícil. Não vou dizer que não vendam, mas alguns não vendem, porque já não tem nem mais a versão para isso. A versão já é desenvolvida para rodar em cloud. Então, isso é novo. E aí você tem que ter, sim, alguns cuidados, né? Então, por exemplo, essa questão mesmo do disaster recovery. E aí a multicloud pode ser uma solução, né? Se eu perder meus dados, se acontecer um terremoto no teu data center, isso está espelhado, não está... Agora, isso tudo são sabores, né? Você vai contratando, vai dependendo da sua necessidade, e aí você vai agregando lá no valor que você vai vai pagar para esse player ao longo do tempo. Mas sim, você tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar uma coisa muito importante que é importante você se preocupar, e se lá na frente você quiser sair desse player? Sair desse fornecedor. Sair desse fornecedor, quiser ir para outro fornecedor. Esse é um problema que eu acho que ainda não está muito claro e precisa ser mais discutido. Porque o que você fazia antigamente? Legal, eu comprei lá um software lá, um ERP. Eu tenho as licenças. Eu pago para a empresa o quê? Contrato de suporte e manutenção. Para que ele me mande versões atualizadas quando surgir e para eu ter direito ao suporte quando eu precisasse. Ótimo. Chegou um momento, eu não quero mais esse player. Agora, minha empresa cresceu muito, eu quero mudar para um outro player que eu julgo que é mais interessante naquele momento. O que é que você faz? O que é que você fazia? Migrar, dependendo do volume de dados, dependendo da maturidade da ferramenta antiga que você tinha, é um processo complexo. Você migrar tudo para o novo fornecedor. O que geralmente as empresas fazem, não. Fecha um ano fiscal, daqui para trás está nesse cara, daqui para frente eu sigo aqui. Aí o que você fazia com esse cara? Bom, lá na empresa, não pago mais manutenção, porque eu não preciso mais evoluir, eu não pago mais suporte, porque eu vou ter pouquíssimos usuários aqui, mas eu deixo este cara aqui, né, por 5 anos, por 10 anos, porque eu preciso eventualmente consultar. A regra fiscal diz que você tem que ter lá os dados por 5 anos. Você pode ser autuado, você pode ser... o fiscal pode ter que ir lá querer te pedir dados passados, de 5 anos, né? Dependendo, às vezes, do negócio que você está, se ele for muito regulado, você pode ter que precisar ficar mais tempo. Então, tudo bem, você mantinha aquela infraestrutura ali, geralmente você fechava aquela caixinha, né? Eu brincava, você fecha a caixa, está funcionando, 2 ou 3 usuários entram aí, sei lá, 2 vezes por ano, está ali, está guardado. Agora, transporta isso para um cenário com ERP em cloud. Você está no cloud, você paga pelo uso, e aí chegou no momento você fala assim, eu quero mudar. Eu não quero mais esse daqui, qualquer motivo que seja. Eu quero mudar. O que você faz com os seus dados históricos? Migra. Às vezes esse projeto de migração é uma loucura, dependendo do que você está... Modelos de dados diferentes. Olha, se a gente teve um problema com migração de dados para o desenvolvimento da DIF lá naquela época, né? Que a gente tinha que puxar daquele outro sistema lá de vários sistemas legados diferentes. Imagina isso. Imagina um ERP. E aí você manter aquilo o dado antigo no novo funcionando. E muitas vezes as pessoas aproveitam esses momentos, as empresas aproveitam esse momento de virada de ERP para mudar também suas estruturas contábeis, suas estruturas de centro de custo. Então você muda tudo, porque às vezes, não, isso aqui é melhor, vai me dar uma visão gerencial melhor. Imagina você compatibilizar isso com o passado. Uma loucura. Não, loucura total. Não, tá bom, então eu deixo no passado. Mas agora você não tem mais aquela opção de ir lá na empresa e falar assim, eu não pago mais o contrato de manutenção,
eu não pago mais o valor da licença, o suporte. Suporte. Eu não tenho mais a licença. Aí o que eu vou baixar aqueles dados para a minha base, então eu vou ter que um projeto de tirar do cloud e trazer para interno e garantir que tudo funcione. Eu vou continuar pagando isso para a empresa. Então, esse é um ponto que, assim... Não tem nenhuma solução... Então, precisa ser negociado. Ainda não tem uma solução. Acho que ela vai, ao longo do tempo que o mercado maturar, vai existir, obviamente. Mas hoje é importante que você leve isso em consideração. O que acontece na hora que você estiver negociando? Essas negociações, elas não são simples, né? Na hora que você estiver negociando, o que é importante? Como é que se eu quiser sair? Óbvio que ninguém casa pensando em divorciar. Mas é importante você ter ali um acordo, mitigar isso, né? Como é que você como é que vai ser esse teu acordo aí se você tiver que divorciar? Dentro disso, eu até tenho uma dúvida que é o seguinte. Por exemplo, assim, você tem RPs nacionais, você tem os RPs lá de fora, etc. E aí eu te pergunto, a tributação brasileira é um absurdo de complicada. E que outros países, de repente, não estão adaptados a esse tipo de coisa. E aí como é que, por exemplo, assim, você sabe mais do que eu, Manaus não tem EPI, por exemplo, né? IPI, não é isso? Manaus não tem EPI. E aí? Diversas. Será que você tem essas exclusões num SAP, por exemplo? Aí como você trata a parte fiscal dentro de um ambiente de RP então, na nuvem corporativa, né? Sim, existem players nacionais, como por exemplo a TOTUS, tem lá RP lá bastante disseminado no mercado. Você tem RPs, muitos são internacionais. O que essas empresas internacionais elas acabam fazendo é assim, brincadeira, não me meto nessa brincadeira. Eu vou até aqui, daqui você contrata um parceiro nacional e aí ele homologa lá os seus diversos parceiros, né? Então, esse nível de atualização que eles fazem e que é muito voltado para o mercado internacional... Aí cria uma customização... E ali uma integração já definida e esses caras são parceiros, então, por exemplo, a cada nova upgrade, esses caras que são parceiros, eles são avisados antes, eles fazem a adaptação dos produtos dele antes e já lançam junto. Tudo bem. Isso, eles acabam fazendo isso. E porque, realmente, cara, quando você entra nesse mundo fiscal, tributário, é muito complicado. E esse é um ponto que é importante até a gente perceber. Na minha opinião, ainda vai demorar um pouco para as ferramentas fiscais, tributárias, elas chegarem num nível de maturidade que suportem o processo como uma commodity. Por exemplo, eu vou usar uma nuvem, ali não vou customizar nada. Acho isso ainda um pouco longe da realidade para sistemas fiscais e tributários. Por quê? Todo mundo, você estava falando aqui, né? A gente está aqui conversando. O sistema fiscal brasileiro é um emaranhado de regras extremamente complexo, com variações assim, que vai no nível de centenas, milhares. Então, cada empresa, dependendo da sua operação, dependendo de quase você precisa de um sistema de inteligência artificial, aqui é uma rede neural para interpretar isso. Você tem ICMS, cada estado tem o seu. Cada estado tem o seu. Aí dentro bem, isso aí você vai lá e na configuração variações da alíquota. Da alíquota, dependendo do negócio, se é tomador, se é prestador se é tomador. Aí dependendo se você tem, aí você tem regimes especiais de operação, se você toma crédito por um determinado item numa operação, mas no outro você não toma. E ainda tem aquela história, quando você é do Rio, a tua empresa é do Rio, você prestou serviço para São Paulo tem um ICMS diferente, você tem que pagar a diferença. Porque eu acho que agora ainda vai continuar. Ainda tem uma doideira, né, cara? E volátil, né? Se fosse, é uma bíblia de regras, mas essa regra bíblia. Tem 50 mil regras, mas não vai mudar nenhuma, não, mentira. Muda todo ano, muda exatamente. Coisa. Então, eu entendo que nesse caso ainda das ferramentas fiscais, tributárias, isso vai mudar ao longo do tempo com a evolução da tecnologia também, mas eu acho que hoje ainda é muito de você entender qual é a situação da sua empresa, colocar e talvez sim ter que fazer algumas customizações ali para adequar o teu sistema fiscal, adequar a tua operação fiscal direitinho para você poder tirar, né? Porque aí você tem que realmente ter uma operação fiscal bastante otimizada. Qualquer negócio que queira sobreviver no Brasil tem que otimizar muito a sua parte tributária fiscal. Bom, continuando aqui, indo para a última aqui, vamos dizer assim, né? Esse movimento tem volta? Não tem volta. Esse movimento...
Não adianta assim, vai ser assim, o software ele vai ser em nuvem, ele vai ser as a service. O que vai acontecer é que as ferramentas elas vão amadurecer funcionalmente, muito. Então, você tem hoje ferramentas que nasceram para a nuvem, elas já nasceram pensadas em nuvem. Quem não tem ainda essa ferramenta que nasceu para a nuvem está evoluindo as suas, então está adaptando para as suas. Em algum momento vão lançar alguma versão que a gente chama Cloud Native, né? Uma versão que seja nativa para a nuvem. Mas não tem volta. A gente vai estar rodando ERPs porque em nuvem, como serviço, daqui a alguns anos vai ser a totalidade do mercado. Por quê? O que acontece? Elas vão evoluir muito rapidamente, justamente pelo poder, né, de investimento que essas empresas têm. Hoje, a gente ainda tem uma maturidade funcional, eu diria, variável. Alguns produtos têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. Então, você ainda é necessário, em projetos ainda por algum tempo, vão pagar um certo preço na evolução, um certo preço funcional. Exemplo, você às vezes tem uma operação toda customizada no seu ERP antigo. E aí essa operação customizada, você faz algumas operações automatizadas, de maneira automática. Você, né, criou ali aquele... Talvez num ERP, nesse que você está colocando agora, você tem que fazer alguma coisa manual. E dependendo do que for, isso pode ser... Você pode perder um pouco da sua otimização naquilo ali. Então, que a gente está, assim, você tem que analisar o todo, porque você pode perder pontualmente, mas no todo você ganha na sua operação, porque você tem uma abrangência funcional maior. O que a gente vem falando... Tem que ser ou soma positiva ou soma zero, né? Exatamente. Nos prós e contras. O que pode é que você crie um foundation, você cria uma fundação dali, que aí você tende só a evoluir, porque 1000 funcionalidades todo ano você vai evoluir bastante. Todo ano. Então você vai ter apps novos, né? Você vai poder rodar aplicações que você roda seu ERP da nuvem, você faz o seu fechamento mensal no celular, porque como está tudo na nuvem, né? Você só starta os processos daqui e por aí afora. Vão amadurecer. Mas enquanto isso, eu fico fazendo meu processo funcional, manual, eu perco produtividade. Aí você tem que analisar o projeto do ERP, quando você for implantar, você tem que olhar o todo. Então, existem estratégias... Você levanta isso, né? Exato, você levanta isso antes para ver qual é o custo de aumento de horas nos processos e qual é o custo de redução de hora nos processos e na manutenção, né? E como que eu posso mitigar isso? Por exemplo, existem estratégias como, por exemplo, o RPA, você criar robôs que durante um tempo façam aquela tarefa que virou manual. Né? Você aumenta, você cria... Você tem estratégias, faz algumas integrações, que a gente chama de integrações andaime, né, para facilitar até que você tenha, né, a evolução do seu produto que você acabou de... Cria artifício para poder... Cria artifício, porque essa maturidade, o fato, ela vai chegar. Não tem como. Da mesma forma que aconteceu com os ERPs antigos, que lá no início eram muito difíceis, você tinha muita customização, a abrangência funcional dos ERPs on-premise aumentou assim, absurdamente ao longo aí de 10 anos. A gente está num outro momento agora, é um outro mundo. E essa maturidade funcional, ela vai aumentar, ela vai cobrir e as pessoas vão sim ter ferramentas cada vez mais ágeis. Porque só um ERP em nuvem, pelo menos na minha opinião, só um ERP ágil, que consiga evoluir, consegue acompanhar o nível, a velocidade, a agilidade que os negócios hoje exigem. Porque a velocidade não vai conseguir acompanhar. Vai. Imagina, você tinha um transatlântico, aquele monolito lá, que para você evoluir era extremamente difícil. Imagina nesse mundo hoje em que aquisições surgem, empresas se dividem, empresas são adquiridas, startups nascendo aos montes, aí desafiando o seu negócio. Então você precisa ter capacidade de se adequar. Você precisa ter capacidade de se adequar. E se você tivesse aquele monolito, você não ia conseguir. Então, isso o ERP em nuvem, esse ERP ágil, com um monte de funcionalidades novas chegando, veio para dar essa resposta ao mundo dos negócios. A forma como a coisa está acontecendo. E esses conceitos de nuvem hoje, um DevOps da vida, isso tudo também se encaixa. Você vai se encaixar nesse cenário, né? Você começa a trabalhar... se falar me lembro quando começou o tema de agilidade, o desenvolvimento ágil, eu falava, tá, mas isso para ERP não funciona. ERP é waterfall. Desenho tudo no início, implanto e lá na frente eu colho o resultado. Agora já não é tão assim.
Então você já consegue... Hoje já tem essa metodologia ágil aplicada exatamente pelo SAS, né? Exatamente, pelo SAS. Você consegue... Você já tem muito mais conectores integrados, muito mais coisas já pré-prontas. Então você consegue integrar isso, fazer integrações muito mais robustas, que te permitem, e mais rápidas, que te permitem criar, por exemplo, integrações andaimes, né, integrações provisórias, em que você vai aí já entregando o valor para a empresa, e depois você vai desligando essas e botando o módulo final. Então você consegue modularizar a sua implantação. API. Exatamente. APIs, um monte de API. Né? Esses produtos eles já vêm com centenas de APIs Centenas de APIs disponíveis. Já vem com até com loja, né? Às vezes vem até com loja para você escolher a API já e fazer a sua self-service, né? Você tem a possibilidade de, não, vou escalar porque agora eu vou fazer uma promoção aí de Black Friday e preciso de mais processador. Você escala. Exatamente. Então você tem... E tudo integrado, né? Você já tem hoje, por exemplo, Salesforce, mega, não é um ERP, é um sistema comercial, mas todo em nuvem, com todo um ecossistema de aplicativos e tal, rodando ali, e funciona muito perfeitamente, as pessoas adoram. Né? Vai acontecer a mesma coisa com o ERP, então assim, é muito... Mas eu diria que, sim, que cara, o futuro reserva e aí vinha exatamente essa gente. questão do futuro, mas você já explicou, o futuro vai ser muito mais interessante, porque vão vir mais conectores, vai vir a integração, vai cada vez acontecer maiores, né? Exatamente. E isso vai permitir com que as empresas sejam mais ágeis, que é o que precisa. Toda empresa hoje, o que ela... É óbvio, todo o fundamento dela financeira, ela precisa, mas qualquer mercado que ela esteja atuando, o que ela precisa? Agilidade. Porque você está sendo... tem empresas novas aí, inovando e botando o teu mercado em risco. Fintechs, Mediatechs, uma série de outras empresas que estão surgindo aí, e que assim, se você for aquela empresa engessada, você não consegue, é muito difícil para você precisa ser ágil. E o ERP Cloud, ele vem como essa resposta, ele vem para ser uma parte, porque era visto antigamente como um sistema difícil de você modificar, era muito difícil modificar um ERP. A pessoa tinha muito medo. É verdade. E esse medo ele vai deixar de existir. Aquele negócio que você falou do disaster recovery me lembra sempre aquela história que eu não sei, até eu pessoalmente não sei se até hoje isso é verdade ou não, que é aquela história das Torres Gêmeas, que teve um backup feito no outro. Teve uma história dessa, uma lenda, mas a gente não sabe. Não sei até hoje se isso realmente... Mas aquele evento motivou vários outros de as empresas mitigarem os riscos de disaster recovery, e muito também da nuvem se beneficiou um pouco disso também. Começou a nascer ali o conceito... Aí você imagina, você negocia com a empresa e fala, não, então eu quero meu site Brasil, mas eu quero um backup criptografado nos Estados Unidos. Então, aconteceu alguma coisa aqui, tá? É um site backup... Tá lá, eu volto, aquilo volta em pouco tempo a operar, aquilo está atualizado. Então, assim, são estratégias que hoje você consegue fazer de uma maneira, digamos assim. Cara, e a estratégia de você fazer o negócio da nuvem, ela te traz o negócio, o valor que você paga, assim, você paga pelo uso, né? Você paga porque, enquanto está disponível... você paga o serviço puro, você paga o serviço então, você não está gastando nada. Você está usando, você está pagando. Você não está usando, não está pagando. Você não está usando, está pagando, não está usando, não está pagando. Exatamente. Acabou. E aí você faz essa gestão, você vê lá a capacidade de caixa da tua empresa, a capacidade de aguentar mais esse custo fixo, mas realmente, no final das contas, é bem mais vantajoso. Pelo ganho que isso traz, que essa nova metodologia, que esse novo momento vai trazer para a empresa. É muito... Assim, para a gente, né, Fábio? Porque lá de trás a gente fala, né? A gente trabalhava naqueles... Meu Deus. A gente vê a evolução toda desse mercado. Veio desde máquinas de 8 bits, né, que a gente trabalhava com 8 bits, e vê tudo isso agora evoluindo. Depois a gente passou por implantação de RP também, trabalhamos juntos em implantação de RP, então assim, a coisa melhorou muito com a nuvem. Muito. O SaaS ele veio para ficar mesmo, na minha opinião. E... A nossa vida hoje, ela é toda SaaS, né? A nossa vida. Exatamente. Nossa vida, é a música que a gente escuta, é o filme que a gente vê. Seu dinheiro está num SaaS, ou seja... Então, assim, é tudo... Tudo, a sua música está no... Mas é engraçado que as coisas, assim,
tem coisa lá de trás que continua, né? O Cobolzão ainda tá por aí. Não, tem. Aí virou nicho, né? Aí vira nicho, como o disco de vinil virou nicho, como o CD virou nicho também. Virou nicho, mas tem aquela lenda, mas né? tem. Cobol é imortal. O Cobol acabou. Aliás, Cobol e Mumps, né? Cobol e Mumps, né? Tem essa também, né? Cobol, exatamente, acabou. Você ouviu uma guerra nuclear, só sobra barata e Cobol. Barata e Cobol, é. É verdade. Acho que é isso, né, Giovanni? É isso, acho que bem, quer fazer o encerramento? Bom, pessoal, então estamos encerrando mais um episódio aqui do PodTecno. Teve a honra aqui de ter o Júlio, né, ensinando tudo isso pra gente aí de RP, nuvem. Acho que foi bem legal o episódio. Espero que vocês tenham aprendido bastante, assim como nós, né? Aprendemos muito. E obrigado, Júlio. E próximo aí, valeu, se você obrigadão. tiver Instagram... Não deixa de compartilhar aí embaixo. Compartilha, deixa o seu like. E se você quiser deixar seu Instagram tem aí pro meu pessoal... LinkedIn, acho que é a melhor maneira de me achar lá no LinkedIn. Tem o Júlio César Castro lá, só procurar lá no LinkedIn. E aí a gente deixa aí na descrição, deixa publicar. E assim, foi... Cara, muito legal, muito prazer, legal. Muito prazer. Acho que falar sobre isso é um assunto que empolga, a gente podia ficar aqui falando aqui. Vai ter outros episódios aí, vamos ver se a gente chama aí. Pode contar comigo, foi assim, muito prazer, muito legal estar aqui com vocês. Gostei bastante. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio aí. Valeu!